Olá, professor Hernan. Então, eu escolhi, né, este, esse paper, né, referente à disciplina de proteínas, né, e eu estou aqui gravando, então, a apresentação de modo a substituir a apresentação síncrona. E o slide inicia-se com o título, né, do trabalho escolhido pela disciplina, que é antagonistas do receptor de adenosina A2A contra, contra o câncer, né, aplicando a imunoterapia. Então, dando início à apresentação, as células tumorais elas são imprescindíveis para a iniciação e a progressão neoplásica, mas elas são incapazes de fazer de modo isolado. Então, aqui temos um repertório, tá, de células que não é tumorigênicas, e elas incluem os fibroblastos, os macrófagos e células endoteliais. Então essas células, né, elas são recrutadas, certo? E ali forma um estroma de microambiente tumoral, que como sigla TME. Então, essas células recrutadas, juntamente com a matriz extracelular, são capazes de prover as principais características do câncer e também como escape da vigilância imunológica, além de ativação de angiogênese, a invasão e também a metástase, além de dar ali suporte contra alvos terapêuticos, né, contra moléculas terapêuticas. Então, a compreensão do papel desse estroma tumoral, né, e sua comunicação com as células neoplásicas pode levar ali à identificação de terapias antineoplásicas. Além disso, após a radioterapia e quimioterapia, e também a terapia medicamentosa, a imunoterapia contra o câncer ela tornou-se uma das 3 estratégicas mais importantes para combater as doenças neoplásicas. Então, esses tratamentos, né, que visam ali uma apropriação desadaptativa do sistema imunológico, né, em vez do próprio câncer. Então, ela representa ali uma nova abordagem para o tratamento de câncer. Então, junto com a parte acadêmica, as indústrias hoje estão adotando essa abordagem, sim, e investindo muito em tratamentos da imunoterapia contra o câncer. Então, existem vários tipos de imunoterapia contra o câncer. Alguns tratamentos ali ajudam o sistema imunológico a inibir diretamente o câncer. E aqui temos os inibidores de checkpoint, que é esse ponto de controle do ciclo celular. Além disso, temos as transferências também de células adotivas e também em termos da vacina. Então, os tratamentos que aumentam a resposta imunológica para combater o câncer, ele inclui as citocinas e também o bacilo Gualmete-Guerin. E entre eles, o desenvolvimento de inibidores desse checkpoint tem sido ali uma área bem desenvolvida nos últimos anos. Então, os últimos anos eles testemunharam ali um sucesso clínico de fato para tratar essas variedades de tumores. E dentre elas eu queria destacar algumas proteínas importantes, que é a proteína 4 associada ao linfócito T citotóxico,
cuja sigla CTLA4, que também ele é conhecido como CD152, que é um receptor de proteína que funciona como um checkpoint, né? E regula negativamente as respostas imunes. Temos também o bloqueio da proteína 1 de morte celular programada, PD1, que também é uma proteína de ponto de verificação ali das células do sistema imunológicas, que é das células T, e normalmente age como um tipo de interruptor desligado que impede que as células T ataquem as outras células do corpo. Então ele faz isso quando se liga ao, a gente chama PDL1, certo? Que é uma proteína em células normais e também no câncer. Então quando o PD1 se liga ao PDL1, basicamente diz que a célula T para deixar de fato a outra célula sozinha. Então, algumas células cancerígenas têm grandes quantidades deste PDL1 e aí que permite ter um escape, né, de fato desse ataque imunológico. A maioria, então, dos inibidores de checkpoint relatados em papers são os anticorpos monoclonais, certo? E os anticorpos monoclonais que têm como alvo PD1 ou PDL1 podem ali bloquear essa ligação e estimular a resposta imunológica contra as células cancerígenas. Então, esses medicamentos se mostram úteis no tratamento de vários tipos de câncer, só que o cronograma de administração é demorado e caro. Então, mais importante ainda, alguns eventos adversos associados ao sistema imunológico relacionado à biorremediação, né, baseado em células e os anticorpos monoclonais, são frequentemente relatados e ainda carecem ali de soluções mais eficazes. Então, dando continuidade, em comparação com os agentes biológicos, as moléculas pequenas, ou small molecules, certo? Tem bastante vantagens, né, e únicas, como maior biodisponibilidade oral, além de melhor permeabilidade nesse microambiente tumoral, e também um menor risco de causar a imunogenicidade prejudicial, como relatados anteriormente. E a biodisponibilidade de moléculas pequenas é mais facilmente controladas, evitando assim alguns eventos adversos que pode estar relacionados ao sistema imunológico. Então, além disso, os menores custos de produção e também gerenciamento gera ali uma acessibilidade, né, ao paciente que for administrado. Além disso, essas pequenas moléculas para uso ali de inibidores do checkpoint carece, né, então de estudos e são necessários. Então, várias moléculas pequenas já estão sendo relatados, tá, para modular essa imunossupressão, ou às vezes ativar também as vias de sinalização imune, tá? E aqui eu coloco algumas já bem avançadas, que como sigla BMS, que é um antagonista desse ligante, né, de morte celular programada, PDL1, está na fase 1. Temos também o ADU, tá, que é um agonista, né, do estimulador de receptor de genes de interferon. Temos o CA170, antagonista duplo, então de supressor de imunoglobulina, e também de domínio 5, da ativação de células T e também do PDL1. Temos também o CA327, um antagonista também duplo de imunoglobulina e células T, do tipo mucina, que é o TIM3, e também o PDL1. E o epacadostat, que é um inibidor de indoleamina, 2,3-dioxigenase 1, que é o IDO, que também está em desenvolvimento. Então, são todas ali moléculas pequenas, promissoras, que estão sendo investigadas já em ensaios clínicos para imunoterapia contra o câncer. Considerando esses desafios, certo?
no desenvolvimento de antagonistas, né, de moléculas pequenas, né, do PDL1, PD1 e também do TIM3, e alguns resultados ali que foram sendo descobertos, né, dessas moléculas, os cientistas eles estão se esforçando para descobrir novas moléculas desse checkpoint imunológico, para, de fato, descobrir e desenvolver drogas mais eficientes. Então, dessa forma, entra os antagonistas do receptor A2A. Então, a sinalização do receptor de adenosina, A2A, principalmente, ele surge ali como uma nova via de controle imunológico. Então, historicamente, o receptor A2A, ele já é bem descrito em doenças neurológicas. As estruturas moleculares e também relações de estrutura-atividades dos antagonistas já estão sendo revisados, né, por autores. E a justificativa biológica para o antagonismo em oncologia já está sendo amplamente revisada também. Então, no entanto, a estrutura molecular ainda precisa ser mais descrita. Então, o progresso de pesquisa e desenvolvimento de drogas, dessas pequenas moléculas direcionadas ao receptor A2A, surge com bastante força para que alguns candidatos né, possam progredir nas fases clínicas para o câncer. Então, esta revisão descreve as atividades farmacológicas do receptor A2A e também do receptor A2B na imunossupressão, para fornecer uma visão mais geral desses antagonistas, tá? Usados ali na imunoterapia do câncer. Então, esse trabalho, então, é uma atualização, tá, dos compostos em avaliação clínica mediante a ligação do receptor. Então, aqui, a adenosina, como eu disse, exerce seus efeitos modulando 4 tipos de receptores metadotrópicos, que é receptores associados à proteína G. Então, são 4 classes, o A1, A2A, A2B e A3. Após a ativação, o A2A e o A2B promovem a ativação ali de adenililciclase e subsequente produção de AMP cíclico, e recrutando ali proteínas G do tipo S, enquanto o A1 e o A3 já exercem mais funções opostas, recrutando proteínas G inibitórias. E o A2R são expressas já relativamente elevados no estriado cérebro e também nas células do sistema imunológico, e apresenta ali alta afinidade pela molécula adenosina. Já o A2B, eles também são altamente expressos, só que em níveis mais baixos e são menos sensíveis à adenosina. Então, o A2A ele tem sido alvo de drogas principalmente para doenças neurodegenerativas do tipo de Parkinson, só que o potencial terapêutico do bloqueio de A2A, usando essas pequenas moléculas, certo, tem sido validado após o lançamento efetivo do composto estradefelina, tá? Tanto no Japão quanto na América, com tratamento auxiliar para doença de Parkinson. Recentemente, né, esse artigo é recente, mostra um alvo promissor também para imunoterapia contra o câncer. Então, só um pouco dessa imunossupressão, tá? Então, o sistema imunológico humano é ativado para lutar contra patógenos, enquanto ali induz uma série de mecanismos para proteger contra uma resposta inflamatória excessiva e também da autoimunidade. Só que, infelizmente, esses desvios às vezes são sequestrados por tumores, levando à invasão imunológica. Então, esses desvios incluem os receptores inibitórios, como mostrado, o PD1, o CTLA,
o TIM3 e também o receptor A2A, juntamente ali com redes de sinalização relacionadas, né, como esses caminhos, né, de checkpoint imunológico. Fisiologicamente, o nível extracelular de adenosina é muito baixo, porém, quando a gente olha de modo patológico, o nível elevado de adenosina extracelular está, né, especificamente presente nesse microambiente tumoral e está disponível para células tumorais, fibroblastos relacionados ao câncer, algumas células imunes, como as células T regulatórias, as células supressoras de mieloides, células endoteliais e células do T do tipo auxiliar. Então, após a ligação do A2A ou A2B, a adenosina desencadeia um aumento de sinalização, como dito, da proteína quinase, do AMP cíclico, concomitantemente ali a regulação imunológica. Então, a ativação A2A mendeia a imunossupressão primária desse TME. E conforme toda a descrição, o A2A ele é super expresso e exerce profundos efeitos imunossupressores, né, neste microambiente tumoral. E assim, de forma lógica, as estratégias que visam o A2A têm, de fato, um potencial de restaurar as funções anticâncer de vários subconjuntos de células imunes. Então, os receptores de adenosinas ele modulam uma ampla gama de eventos patológicos e também fisiológicos. O tratamento por meio do antagonismo A2A atraiu ali investimentos, né, e vários trabalhos de pesquisa ali e patentes sobre esses antagonistas já foram publicados e também revisados. Historicamente, vimos os antagonismos bem desenvolvidos e testados, principalmente em pacientes com doenças neurológicas. Então, considerando os benefícios clínicos já bem estabelecidos de inibidores do checkpoint, PD, PDL1, CTLA4, TIM3 e os resultados promissores do bloqueio de A2A, alguns antagonistas, né, anteriormente já projetados ali e bem-sucedidos em condições neurológicas também estão sendo redirecionados para imunoterapia contra o câncer. E de modo ali, os efeitos oncoimunológicos e modelos de ligação antagonistas foram bastantes já historicamente descritos. Então aqui eu vou começar a citar alguns importantes. Tá? Então a cafeína já é um antagonista do receptor de adenosina, que ocorre naturalmente. Foi usada ali, né, já por alguns pesquisadores para determinar efeitos antitumorais em modelos de melanoma e também modelo de metástase pulmonar. Com base na estrutura xantina, né, ou seja, a cafeína é uma estrutura xantina, a estradeferina, como foi dito, foi desenvolvida, né, por um grupo de japoneses, né, e outros colaboradores para doença de Parkinson, e também mostra um potencial no tratamento de doenças oncológicas. Então, o reaproveitamento desse medicamento, né, pode ali fornecer oportunidades de modo translacional, tá, incluindo ali uma maior possibilidade de uma transição, né, bem sucedida e também com isso um custo menor na disponibilidade clínica do que em relação a novos medicamentos. Só que alguns efeitos foram detectados, principalmente a baixa solubilidade em água, né, dos derivados de xantina e a instabilidade causada ali por alguns substituintes, incluindo na posição 8 estiril. E esses esforços, né, da química medicinal têm sido ali para identificar novos compostos que vão contornar essa barreira, tá, e produzir compostos não xantina. Então, os compostos que a gente chama de núcleo de pirazolo, triazolo, pirimidina,
representa ali os primeiros antagonistas não xantina, como mostrado aqui na figura 3. Então, 1 e 2, né, que são compostos derivados da xantina. O 3, né, que principalmente na posição 7, o nitrogênio 7, foram mais seletivos para A2A do que os derivados do N8. Tá? Então, ali, além de boas propriedades farmacocinéticas em modelo de Parkinson, o composto SCH exerceu ali bastante efeitos antitumoral em modelos de câncer. Então, este composto aumentou muito a produção das citocinas, principalmente do interferon, da TNF e também de isoleucinas. Então, combinado com alguns anticorpos monoclonais anti-PD, né, este composto também aumentou a produção de interferon também por linfócitos T. Além disso, esse composto foi eficaz na redução também de metástase, e uma vez que esses compostos tri-heterocíclicos ainda exibem baixa solubilidade, são difíceis de sintetizar, alguns grupos desenvolveu o composto triazolo-triazina bicíclico, que é mostrado aqui no 5. Então, como o composto 3, o ZM foi amplamente utilizado em ferramentas farmacológicas em vários modelos de tumor. Sozinho, esse composto inibiu significativamente o crescimento do tumor em modelo de metástase pulmonar e também induziu um atraso, né, no crescimento do tumor em camundongos com melanoma, tá? Quando combinado também com anticorpos monoclonais anti-CTLA4. Anteriormente também uma série de compostos derivados de núcleo de benzoxazol, tiazolopiridina e benzotiofeno mostraram ser potente antagonista também de receptores A2A. Entre esses compostos citados agora, benzoxazol, tiazolopiridina e benzotiofeno, o tosadenante, esse composto 6, também conhecido como SYN, tá? Foi identificado ali por algumas companhias que entraram em fases clínicas, né, de ensaios para doenças de Parkinson, e exibiu uma afinidade de ligação potente e seletiva dos receptores A2A. Então, embora o ensaio tenha até terminado com alguns problemas, né, de segurança, esse tosadenante, em combinação com anticorpos monoclonais, anti-PD, inibiu ali bastante o crescimento em carcinoma de mama. Então, a descoberta de antagonistas A2A, né, baseou-se principalmente em projetos empíricos e também em projetos baseados em ligantes. Desde a primeira estrutura de A2A, ligado ao antagonista, que é o ZM, certo? Foi uma série de estudos tornou então A2A um dos receptores acoplados à proteína G mais bem caracterizados. Então, esses dados estruturais ajudaram ali cientistas, tá, para entender os modelos históricos de ligação do ligante e descobrir ali novos antagonistas desse receptor. Então, as estruturas cristalinas do receptor ligado a esse composto ZM e também cafeína, eles confirmaram um sítio de ligação ortostérico comum, certo? Então, aqui
algumas características importantes é que as porções do núcleo estabeleceram algumas interações de Van der Waals, tá? Então, a interação do tipo pp, tá? Com o anel aromático, certo? Além disso, alguns nitrogênios, né, principalmente o nitrogênio 2,5,3 aqui, formou ligações, né, de hidrogênio com o grupo amino do heterociclo xantina, certo? Podemos ver aqui tanto no composto ZM, tá? Quanto no composto cafeína. E além disso, os resíduos vizinhos aqui, né, principalmente esse E169 aqui na cafeína e também aqui no composto ZM, também contribui ali por ligações de hidrogênio, tá, com o ligante. Da mesma forma, se a gente olhar o tosadenante, né, composto que foi derivado ali de um plano, né, central, né, toda aquela constituição, ocupou ali essa bolsão ortostérico, tá, formando ligações de hidrogênio, principalmente aqui no nitrogênio 2,5,3, interações também do tipo pi-pi com o F168. Então, além do sítio de ligação ortostérica, também existe outros sítios, né, de subligação. Então, a cafeína mostrou afinidade, tá, em faixas, né, micromolares, né, tanto para a receptora 2A quanto para a receptora 2B. E antagonistas maiores que a cafeína podem explorar locais de ligação, como eu disse, subsidiárias, né? Ou seja, ter sítios ali de subligação, certo? Para aumentar ainda mais a afinidade ao receptor. Então, tomando o composto ZM, né, o grupo feniletilamina explorou ali a superfície mais extracelular do receptor. E em uma conformação, então aqui a gente tem dois tipos de conformação do próprio ZM. Então, a ponte de sal, que funcionava como uma tampa, né, como uma tampa fechada ali na parte superior dessa bolsa de ligação ortostérica, era conhecida ali até mesmo por afetar a cinética de ligação do ligante entre o E169 e o H264, né? Aqui estava intacta, né? Então o anel fenol estabeleceu interações de Van der Waals com H264. Também alguns outros constituintes vizinhos, tá? E uma outra conformação aqui, a gente vê a ponte de sal que foi quebrada, né? Então, o anel fenol ficou ligado por hidrogênio ao A63, tá até aqui, então essa parte aqui foi quebrada, e formou ali interações também de Van der Waals com S267. 267 é S67, certo? Além do Y271 e o L274, certo? Então, todas essas interações contribuíram ali também para uma boa afinidade de ligação e seletivo de ZM, né, do composto ZM. Então, a diversidade química de compostos, né, co-cristalizados ao receptor fornece ali insights sobre os modos de ligação e otimização desses ligantes já existentes. Então, essa estratégia de desenho de drogas com base na estrutura, né, é importante para desenvolvimento de antagonistas do tipo A2A. Aqui, a partir desse slide, já são estudos mais recentes, né, relatados, eu não vou entrar muito em detalhes, mostrando que diversas indústrias farmacêuticas, né, estão focados em desenvolver antagonistas,
tá? Então, devido a esses investimentos industriais focados na terapia do câncer com esses antagonistas, você tem e também, né, o desenvolvimento da cristalografia de raio-x, né, dos receptores de os receptores A2A, aumentou ali bastante estudos e trabalhos nos últimos anos. Então, vou passar aqui de forma sucinta, só para ver os compostos mais relevantes como tratamento, né, para o câncer pelas empresas farmacêuticas. Então, aqui a gente tem a empresa A2RX, tá? Então, está buscando ali identificação de antagonistas do receptor de adenosina, com programas incluindo tanto o receptor A2A, tá? Como receptoras A2B, certo? Então, a empresa ali patenteou recentemente uma série de compostos derivados de pirimidina, tá? Cujo composto tem essa forma padrão A, tá? Temos também o programa da Arcus Biosciences, que via ali a adenosina criou imunoterapias inovadoras, tá? Ele publicou ali no ano de 2019, 2020 a azolopiridina, que tem essa fórmula básica, então a partir desse modelo criou várias variações. Temos recentemente também pelo grupo Vernalis, certo? O vipadenante, tá? Para o tratamento de Parkinson. Então, eles também estão utilizando esse composto para imunoterapia, certo? Aqui, né, variações, e aqui também um mapa biofísico ali das importantes interações em relação aos receptores A2A, né? Aqui temos a cristalografia, né, da estrutura do vipadenante ligado ao receptor, mostrando ali, né, um virtual screen ali das interações. Aqui a mesma coisa, então podemos ver aqui as ligações de docking, né, que várias empresas estão focados, né, nas variações estruturais e analisar a relação de ligação do receptor com esses antagonistas. E por fim, como conclusão, a imunoterapia direcionada, né, a esse CTLA4, BD1, PD1, PDL1, né, beneficia pacientes com doenças neoplásicas, né, então mais de alguns anticorpos, né, direcionados a esse checkpoint já foi aprovado, tá? Então o sucesso desses inibidores aumentou o potencial do A2A como alvo, né, clinicamente significativo. Vários antagonistas ali já foram avançados para ensaios clínicos para o tratamento e geralmente níveis extracelulares de adenosina muito mais elevados estão presentes no microambiente tumoral do que em condições, né? E uma especulação razoável é que mais antagonistas, né, A2A ou mais fortes são necessários para superar esse nível elevado de adenosina, né? Então, no entanto, se simplesmente aumentarmos as doses desse antagonista para recuperar os efeitos antitumoral, podemos ter também alguns efeitos colaterais, né, associados ali com essa dose elevada. Então, novos antagonistas com eficácia aumentada e também uma boa penetração devem ser desenvolvidos para ter um futuro ali mais promissor, né, na imunoterapia contra o câncer. Além disso, os avanços, né, dessa engenharia de proteínas, né, de membrana,
cristalografia, esse design de drogas com base na estrutura, né, revoluciona e está sendo bem importante, né, nesse sucesso em obter candidatos, né, para o medicamento. No entanto, o desenvolvimento de ligandes com melhor seletividade permanece um desafio. Então, os esforços têm que ser contínuos, tá? Para determinar as estruturas de todos esses receptores, para, de fato, a descoberta de novos medicamentos. Então, aqui só um panorama geral desse trabalho, né? Então, é importante que sempre tenha progressão, que é um trabalho bastante promissor. Obrigado.